Senhor, a todos meus irmãos. Estamos dando continuidade a nosso estudo sobre Apocalipse. Nós já aprendemos coisas aí tremendas, né? Que às vezes a gente, na igreja, não tem como estudar isso, não tem como fazer um estudo mais aprofundado. Então, o Nai teve essa brilhante ideia de nós fazermos esses estudos online, né? Devido à pandemia, e nós não estamos tendo escola bíblica dominical, então resolvemos fazer esses estudos sobre Apocalipse. Não vai parar só no Apocalipse. Apocalipse, pelo jeito, nós vamos até o final do ano ainda, tem muita coisa para aprender, e depois nós vamos estudar seitas e heresias, vamos aprender muita coisa nova dentro das lições bíblicas, né? E eu acho que o futuro, né, Nai, deve ser esse estudo online mesmo, né? Porque viabiliza, né, bispo? Porque você reúne, por exemplo, várias congregações, muitas pessoas. Antigamente a gente tinha um problema de pessoas e horários, né? Já aí a gente reúne várias congregações, horários, então dá para ser bem flexível, vamos dizer assim. Isso. E outra coisa, nosso domingo de manhã, nós estamos tendo agora com o presbítero Toninho, fazendo aí um culto de oração todo domingo de manhã, Deus colocou no coração dele, não é isso, Toninho? Divulga seu trabalho aí. Isso mesmo. Então, tá aí trabalhando, né? Que benção. Toninho aí veio conversar comigo, né? A gente às vezes tem que tomar algumas atitudes, porque o bispo não dá para fazer tudo. Vocês deixam tudo nas minhas costas, eu tenho costa larga, mas não aguento peso, não. Então, se vocês tiverem algumas sugestões, alguma coisa, pode conversar comigo. Eu não sou bicho papão, não. Às vezes a pessoa tem medo de conversar comigo, para eu lá na igreja, fala, ó, bispo, eu tenho uma ideia, que tal, né? A gente vai analisar, se for uma ideia plausível, uma ideia que vai ajudar o andamento bom da igreja, nós vamos fazer. Aí o Toninho disse que, para mim, que queria voltar aos cultos de domingo de manhã, de oração, e tá uma benção, né? Só esse domingo agora que não vai ter, que nós vamos ter, né, Toninho, a nossa reunião, a primeira reunião pós-morte do apóstolo e do bispo Marco, da equipe, né? Então nós vamos ter uma reunião amanhã no Parque Novo Oratório, a partir das 9 da manhã. Nós já estaremos ali traçando alguns projetos e planos novos para a igreja. Então, se você é obreiro do povo de Deus, você está convocado para essa reunião amanhã, às 9 horas da manhã, na igreja do Parque Novo Oratório. Bom, meus amados, dando continuidade a nossos estudos que nós estamos fazendo sobre Apocalipse, nós aprendemos nas aulas passadas sobre o número 7, né? Nós aprendemos os 7 selos que foram abertos, né? Pelo próprio Senhor Jesus. Depois veio as 7 trombetas, né? Que foi também um aviso de Deus. E agora, nós, por último, vamos entrar nas 7 taças da ira de Deus. Por que a ira de Deus? Porque Deus sempre foi amor, porque Deus sempre compadeceu do ser humano, mas quando você analisar nas últimas 7 trombetas, nas trombetas, 7 trombetas, ainda tinha chances, mesmo que, vamos dizer, bem remotas, né, para salvação, ainda nas 7 trombetas. Mas as 7 taças, quando você começa a fazer uma análise desse texto, você vai ver que aí é um derramamento final da ira de Deus. Então, nessas 7 taças, isso penso eu, né, o achólogo, o bispo Reginaldo, que nessas 7 taças da ira de Deus já não tem mais como o homem se converter e se salvar. Isso é uma opinião minha e de alguns teólogos, né, que essa sessão ela mostra o derramamento da ira de Deus, né, sobre os homens. E mesmo nas 7 taças, mesmo diante do juízo de Deus, o povo não está nem aí, nem se converteu. Acho que nós estamos vivendo a mesma época, né? Mesmo com essa pandemia aí, eu
particularmente, eu achava que com essa pandemia o homem ia se virar para Deus, a humanidade em geral, porque essa pandemia não foi só no Brasil, ela foi mundial. E eu, na minha humilde opinião, eu achava que o homem, com isso, ia se voltar-se para Deus. As igrejas estariam abarrotadas, lotadas de pessoas com o temor de Deus, né? Para voltar para a igreja. Mas eu acho que o efeito foi contrário, né? Como diz o caipira, o tiro saiu pela culatra, né? Eu acho que, ao invés de o homem se converter, parece que a coisa, o ser humano, né? Parece que, ao invés disso, ele piorou na pandemia. Nós vemos aí pessoas, mesmo nessa pandemia aí, roubando, vacinas, não dando as vacinas. Foi horrível, e está sendo horrível, né? Então, o homem, pelo que eu vejo, eu sempre digo assim, ó, tem pessoas, irmão, que não, se ele morrer, não aproveita nem o barro dele, porque o homem foi feito do barro, né? Tão ruim que ele é. Então, o ser humano é dessa forma. E nós vamos ver que, no contexto bíblico, desde Gênesis a Apocalipse, o homem sempre foi mau, né? Você pode ver que o dilúvio ele veio por causa da maldade do homem, né? E o texto é tão grave que diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Se arrependeu, né? Mas por que ele se arrependeu? Por causa da maldade humana, né? O homem lá, principalmente na época lá, casava-se, dava-se em casamento, né? O Evangelho de São Mateus fala. Então, foi algo terrível naquela época. E eu acho que não mudou muita coisa, não. O que os irmãos acham? Pior. Tá pior. Na realidade, deixa eu até contar um caso aqui que aconteceu comigo. A pessoa perguntou para mim, se Deus é amor, por que ela permitiu a pandemia? Por que ele permitiu a pandemia? É bem complicado, porque... E o que você respondeu? Oi, bispo? Curiosidade, né? Ok. Pode falar, né? Oi? O que eu respondi para ele? Eu respondi para ele assim, ó, no mundo não existe escuridão, existe ausência de luz. Sim. Também não existe frio, existe ausência de calor. E essa maldade é a ausência de Deus. É isso, respondeu aquilo que eu responderia. A ausência de Deus é toda a causa da situação humana, né, na face da Terra. E quando nós estamos falando, viu, Nai? Nós estamos falando só de pandemia, mas não é só isso. Se você analisar como está o clima mundial, né, em termos de sol, chuva, calor, terremoto, as catástrofes terríveis estão por aí, tudo isso, para mim, é o descontentamento de Deus com a humanidade. Logicamente que Deus ainda olha por nós, por aqueles que são fiéis, por aqueles que têm um relacionamento com Deus, mas Deus, ele está, vamos dizer assim, chateado com o ser humano por tudo aquilo que o homem é, né? Com certeza. Pode falar, irmão Jefferson. Pode ser, irmão. Pode ser, irmão Jefferson. Amém. Então, é tão fácil ver. É o livre-arbítrio que o ser humano tem. Ele está fazendo ao contrário do que Deus quer. Pode vir os sinais para que o homem preste atenção no que ele está fazendo. Então, vai falar por que esse Deus deixou. Ele está mostrando, cada vez mais, como o pai, puxa a orelha, olha, não faz isso. O filho, a mesma coisa. As pessoas não estão nem aí. Então, quer dizer que ele está mostrando, ele está deixando as pessoas fazer uma pergunta dessa, igual fez o Nai, ele fez. Será que ele não está vendo do lado dele o que está acontecendo? Ali vai são os erros que os homens estão fazendo, as ganâncias, tudo isso aí. Mas é por aí mesmo. E outra coisa, Jefferson está falando uma coisa interessante, que o homem ele tem o direito de escolha. Ele pode escolher o céu ou pode escolher o inferno. O problema é dele, né? E eu também sempre falo uma coisa,
no livre-arbítrio, você tem que tomar cuidado. Você pode fazer 1001 coisas, só que você tem dois finais, o céu ou o inferno. Não tem outro caminho, né? O livre-arbítrio, se você analisar ele, ele é perigoso, porque você tem direito de escolher o lado, né? O Senhor lá em Deuteronômio, ele fala que escolher, eis que eu tenho proposto, né? A vida e a morte, né? Então, o Senhor diz que ele propõe para nós a vida e a morte. Agora, o direito de nós escolher a vida e a morte, né? Aí já é Com outro... certeza, bispo. Ô, bispo, lá no Éden, Deus não teria, se ele quisesse, ele não poderia ter impedido Adão de pegar a fruta? Se ele quisesse, sim, mas ele deu o livre-arbítrio, né? Justamente, quer dizer, ele sabia que não podia, não sabia? Sim. Fez porque quis. E nós, hoje, é a mesma coisa. A gente sabe que até onde pode ir e o que não pode. A gente faz porque quer. Mas é por aí. A gente tem que arcar com as consequências. Sim, aí você falou tudo. O problema do livre-arbítrio é a consequência. É ela que, né, determina. Bom, hoje nós vamos estar estudando, como eu falei, a última 7, se chama flagelos, né, que é 7 flagelos, que está no capítulo 15 e no capítulo 16 de Apocalipse, que é as 7 taças da ira de Deus. Essas 7 taças, como eu falei, ela é a última do número 7, né, dos 7 que o Senhor mandou sobre a face da terra. E analisando essa 7 taças, porque quando você analisa as 7 trombetas, ela pegou uma parte da face da terra. Quando você vê 1/3 da terra, né? Sempre as 7 trombetas fala que ela foi juízo sobre uma parte da terra. Agora, quando você vai para as 7 taças da ira de Deus, aí já mudou a história. Ela é sobre toda a terra. Ela não é sobre uma parte só do ser humano ou uma parte da terra. Ela é para toda a humanidade que está vivendo no período da grande tribulação na face da terra, né? Então, no meu ver, as 7 taças, ela não tem mais como o homem se converter, o homem se voltar para Deus, né? Porque aí agora vai a ira de Deus. E essas 7 taças são destinadas para aqueles, o quê? Para aqueles que possuem a marca da besta. Aqueles que se deixaram marcar pela marca da besta, inclusive nós já estudamos, né, Nai? Estudamos a marca da besta, o 666, que é o número de homem. Tivemos um estudo muito bom a respeito disso. Inclusive, deve ter aí nas nossas lições passadas. Se você não acompanhou, você pode pegar esse estudo que nós demos também sobre a marca da besta, né? O chip. Todas as nossas lições estão no YouTube. Quem quiser, me manda um WhatsApp que eu envio o link do canal. Ah, legal. Porque aí talvez você perdeu alguma lição lá do anticristo, quem é o anticristo, a besta do mar, a besta da terra, o falso profeta, aquilo que o anticristo quer fazer, né, do ecumenismo, uma moeda só, está tudo lá no que nós já estudamos, né? Nós não vamos recapitular porque é muito longo, mas vamos daqui para frente. Então nós vamos Apocalipse capítulo 16. A sua Bíblia está aberta, se você tem aí sua Bíblia, deixa aí cair os meus... Nós estudamos também, né, dos impérios, né, dos impérios romanos, né? Isso. Nós já estudamos sobre a estátua, né? de Daniel, lá de Nabucodonosor, do sonho dele também. Nós tivemos um estudo, né, dos impérios, né, babilônico, medo-persa, foi muito bom também. Também está num dos nossos links aí. Capítulo 16 de Apocalipse, né? Verso 1. Eu ouvi vinda do templo uma grande voz. Primeira coisa, esses flagelos que vai sobre a face da terra não é o diabo que está enviando. Eu já ouvi o absurdo de dizer
Tem alguém? Está aberto alguma coisa aí. Ah, tá bom. Então, o que acontece é o seguinte. Até perdi o fio da meada aqui. O que eu estava falando mesmo? Perdi. Vou voltar. Ah, entendi. Então, ouvi do templo uma grande voz, porque eu já vi o absurdo de pessoas dizer que esses acontecimentos que estão sendo enviados lá no Apocalipse, 7 taças, 7 trombetas, é enviado pelo diabo. Para com isso, irmão. Não tem nada a ver. Olha o texto aqui, ó, capítulo 16, Apocalipse. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra 7 salvas, ou 7 taças da ira de Deus. Uma voz que veio do trono. Então, aqui está enfatizado muito claramente que esses flagelos, esses acontecimentos das 7 taças, 7 trombetas, 7 selos, não é enviada pelo diabo, mas é enviada pelo Deus Todo-Poderoso. Amém? Entenderam? Bispo, mas o diabo faz com permissão de Deus. Se não tiver permissão de Deus, o diabo não pode fazer. Não, sim. Não pode fazer nada. Mas essa 7 taças, 7 trombetas, 7 selos, ela é exclusivamente pelo Deus. É um juízo. Inclusive, o texto está dizendo, né? Ouviu uma grande voz do céu que dizia aos 7 anjos: ide derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então, a gente tem que aprender que isso daí foi, no Apocalipse é enviada, esse 7 é enviada pelo Deus, né? Então, a primeira taça que é derramada sobre a terra, os ímpios, né? Os que são selados pela besta, são castigados com úlceras malignas. Olha que a primeira, olha aqui, ó, e fez chaga, versículo 2, maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Essa primeira praga, ela veio para todos aqueles que foram marcados com o número da besta. Então, as úlceras, que provavelmente deve ser uma dor insuportável, veio sobre o juízo, sobre aqueles que tiveram a marca da besta. A segunda taça, vou falar rapidamente, para ver se a gente dá tempo, porque tem 2 vídeos ainda para passar. A segunda taça, isso está tudo no capítulo 16. Se tiver um tempinho depois, estudadinha, né? A segunda taça é derramada sobre o mar, né? O mar se tornou em sangue e morreu todo ser vivente que havia no mar. Na primeira trombeta, na trombetas lá que tocaram, morreu uma parte dos rios, né, e dos mares. Aqui não, ó. A segunda taça derramada sobre o mar e ele se tornou em sangue, morreu todo ser vivente que havia no mar, todo. Agora a coisa atingir. Nas trombetas, apenas 1/3 do mar. Agora aqui não. Nas taças, olha como é a ira de Deus. Ela aumentou. Aqui, ela atingiu todo o mar e morreu todo ser vivente que havia no mar. Algo terrível. A terceira taça, Apocalipse 16, verso 4 e verso 7. Essa taça foi derramada nos rios e nas fontes de água, que se tornaram em sangue, né? A teologia diz que isso simboliza, de transformar o mar em sangue, o derramamento que teve com milhares e milhões de servos de Deus que foram mortos nas arenas, e o sangue deles agora foram simbolizados nesse derramamento de sangue no mar e na água, né? Então, isso é um ponto passivo, é uma coisa que a teologia diz, alguns teólogos creem dessa maneira, né? Então, já se você crê ou não crê, aí não tem problema nenhum, não muda nada a tua salvação. Aí vem a abertura do 5º selo, Apocalipse capítulo 6, do 9 ao 11, é a abertura já do 5º selo. Aí, nesse 5º selo, nós temos mártires que morreram por causa da fé. E eles fizeram o quê? Estavam clamando por justiça da parte de Deus por aqueles que mataram eles, né? E
agora no derramamento da terceira taça, a vingança vem e a justiça alcança os seus algozes, né? E o Deus Todo-Poderoso está vingando a morte deles. Depois vem a quarta taça, derramada sobre o sol, e os homens são queimados por intenso calor. Irmão, hoje, você imaginou o sol queimar a pessoa com o seu calor? Vai acontecer aqui, ó, no Apocalipse, na quarta taça, né? E você pode ver que o juízo de Deus ele vai sendo intensificado sobre o mundo incrédulo, sobre aqueles que estão lá participando da grande tribulação. É terrível. Aí vem a quinta taça. A quinta taça foi derramada sobre o trono da besta. Aí, pensa que a besta não vai ter também a sua justiça, a justiça de Deus, né? E esse texto aqui, está no Apocalipse capítulo 16, o 10 e o 11, é tão interessante que os homens vão morder a língua por causa da dor que eles sentiam, né? E o trono de Satanás, né, vai ser atacado pelo próprio Deus na grande tribulação da besta, né? Depois vem a sexta taça. A sexta taça, ela mostra a batalha do Amargedon, né? Vamos ver aqui. Sexta praga, né? Interessante, irmãos, que a sexta praga, o rio Eufrates, né? Ele seca. Você sabia, eu vi uma pesquisa interessante que o rio Eufrates, no tempo atual, ele tá vivendo uma seca terrível. E na sexta praga diz que o rio Eufrates ele vai secar. Agora, alguém sabe por quê que vai secar o rio Eufrates? Lá no Apocalipse, na sexta praga? É uma pergunta. Alguém tem uma ideia? Alguém tem uma ideia do rio Eufrates? Sabe por quê? Vou responder. Na batalha do Amargedon, esse rio ele vai se secar e para liberar o avanço das tropas que vão atacar Jerusalém. E é uma parte que estava fechada por esse rio. Eu vou explicar daqui a pouquinho na batalha do Amargedon. Na batalha do Amargedon, que não é a última batalha, já expliquei isso várias vezes. Muita gente, pastor, a batalha do Amargedon, tem filmes que falam que é a última batalha. Não, a batalha do Amargedon é a penúltima. A última batalha vai ser depois do milênio, quando Satanás vai ser preso por 1000 anos, aí vão ainda se rebelar e vai ter a batalha de Gog e Magog, que nós vamos explicar futuramente. Então, a batalha do Amargedon é a batalha antes... vamos dizer, preparatória a batalha do Amargedon para que o Senhor Jesus ele volte na terra para salvar Israel. Amém? Alguma dúvida aí? Pergunte. Dúvidas? Ô, Daniel, tudo bem aí, Daniel? Daniel tá com a gente hoje aí. Põe o som aí, Daniel. Você tá sem som. Você tem que ligar no computador o seu sonzinho aí, em cima. Não deu certo ainda. Ensina ele aí, Nai, ligar o som. Aí ligou. Agora você pode falar. Bom, meus irmãos. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo na nossa live aí. Ferramenta. É um prazer ter você aí com a gente. Amém, queridos. Olha o meu evangelista aí, rapaz. Glória a Deus. Daniel apareceu. Um dos responsáveis pela minha conversão. Meu Deus. Daniel é uma bênção, graças a Deus. Tem ajudado o Ministério Povo de Deus aí muito mesmo. Deus abençoe sua vida, Daniel. Amém, bispo. Tamo junto. Meus amados. Estamos aqui. O rio Eufrates, ele vai se secar na sexta praga, Apocalipse capítulo 16, verso 12. O rio Eufrates vai secar por quê? Porque
na Batalha da Armagedon, muitas tropas, né, que vão se levantar contra Jerusalém, vai passar a seco nesse rio, que é o rio Eufrates, né? O próprio, tem uma analogia que eles falam que o próprio Rio Jordão, né, no tempo de Josué, o Senhor secou o Rio Jordão para o povo passar, depois secou o Mar Vermelho para o povo passar, né? Só que agora vai ser diferente, o Rio Eufrates vai ser secado, vai secar ele para né, as tropas que avançarão contra Jerusalém passar por ali, lá em Megido, na Batalha do Armagedon. Daqui a pouquinho eu vou explicar que vocês vão entender melhor. E depois nós vamos para a última praga, né? A última, vamos ver, sexta praga, e nós vamos para a sétima praga, que está Apocalipse capítulo 16, no verso 17 até o 21, né? Essa última praga aqui, se você está analisando aí, ela se refere à segunda volta do Senhor, quando o Senhor vai voltar com poder e grande glória, junto com a igreja, e vai colocar o pé dele lá no monte, né, das oliveiras lá, e ali ele vai mostrar para Israel o grande poder. Quando acontecer a batalha do Armagedon, quando as tropas vão todas se voltar contra Jerusalém, aí Jesus volta com poder e grande glória e volta com a gente. Você vai estar junto, irmão? Eu vou. Jesus vai voltar com a igreja. Levanta a mão, quem vai voltar? Eu quero voltar. Levanta a mão aí. Opa! Se Jesus volta com a igreja, eu tô junto, viu, irmão? Não sei você, mas eu tô lá. Glória a Deus. Não venha tentar pegar eu pelo pé, não, que não adianta pegar eu pelo pé quando eu for arrebatado, não, que não tem jeito, não. Minha tá bico. Vai conseguir, não, Cada um por si. Vai conseguir, não. Não vai, não. Como é que fala, Então, bispo? Jesus... Fica infeliz, como é que é? Fica infeliz. Né? O apóstolo ele diz uma frase que eu dava muito risada, diz assim, vai morrer para lá. Então, meus amados, essa última taça, ela vai falar da destruição do mundo, e no Apocalipse é chamado da Grande Babilônia, aquela prostituta lá, aquela visão daquela mulher prostituta e tal, né? E também tem uma conotação aí muito grande também, mas não dá para a gente explicar muito, porque se a gente entrar, apesar que, né, se alguém tiver alguma... É lá no capítulo 17, que fala da grande prostituta. Ele viu sentada sobre tudo simbolismo, logicamente, né? E essa prostituta será a Grande Babilônia, que nós entendemos que ela vai voltar, né? Então, o que seria essa Grande Babilônia, né? No livro do Apocalipse? Ele diz que é o conjunto inteiro de todas as religiões falsas do mundo que se reúne e ela é chamada a grande besta, né? A grande Babilônia, que a Babilônia sempre foi o antro da prostituição, o antro da idolatria. Quando você vê Babilônia, faz um estudo temático sobre Babilônia, você pode procurar aí no tio Google aí, que ele vai te falar. A Babilônia ela sempre foi, né, irmãos Herculano, o centro de prostituição, de idolatria, de orgias, né? E essa grande Babilônia, nessa visão, essa mulher, ela vai voltar com grande poder no Apocalipse, a grande Babilônia que vai ser destruída pelo poder de Deus. Isso eu vejo dessa maneira. Se não tem alguma ideia, pode falar. Também creio assim, bispo. Dessa maneira. Dessa forma aí, né? Então dá pra gente, se a gente quiser, mais para um estudo mais minucioso, né? Sobre isso aí, para entender melhor. Mas então, irmão, essas 7 taças que finaliza a 7 ira de Deus, né? Os 7 flagelos que ele fala, os
piores acontecimentos da face da Terra que o ser humano nunca imagina. Se nós estamos padecendo com o coronavírus aí, né? Padecemos com a gripe suína, com outras coisas, isso daí, irmão, é refresco de tudo aquilo que vai acontecer na grande tribulação. Então, é melhor você não estar lá, porque nós somos pré-tribulacionistas, nós cremos não passa pela grande tribulação. Existem os pós-tribulacionistas, os mitistas, uns dizem que a igreja vai passar uma metade da tribulação, depois vai ser arrebatada, outros dizem que a igreja passará pela grande tribulação dos 7 anos. Isso, para mim, é balela, isso aí não tem nada a ver. A igreja, o Senhor vai nos livrar, 1 Tessalonicenses fala que o Senhor vai nos livrar dessa ira, a ira vindoura, que é a grande tribulação. Não tem sentido da igreja passar pela grande tribulação. Vou explicar para vocês rapidamente, só para vocês entenderem como não tem sentido. Olha, o número 7. 7 anos de grande tribulação. Enquanto tem os 7 anos de grande tribulação na Terra, tem 7 anos de festa no céu. Por quê? Vamos explicar. As bodas de Israel nos tempos antigos, ela durava 7 dias. Uma festa de casamento, sabe igual a nossa aí, casou, vai pro lua de mel, acabou, né? Não, lá era 7 dias de festa. Número 7. 7 dias de festa. Enquanto tem 7 dias de tribulação na Terra, tem 7 dias de festa no céu. Aonde nós vamos participar? O Tribunal de Cristo. Nós vamos explicar o que é Tribunal de Cristo. Pô, então eu vou estar. Então eu estou lá, eu vou poder ser condenado? Não. Tribunal de Cristo para receber galardão. Quem está no céu, está no céu. Quem está no inferno, está no inferno. Não tem jeito. Mas quem está no céu vai receber os galardões. Então, isso eles chamam de Tribunal de Cristo, aonde nós vamos estar lá, aquela, não se sabe se é uma pedra, se é uma coroa que você vai receber, daquilo que você fez na terra, você que foi dizimista, ofertante, você que ajudou a obra, você que ajudou pessoas que precisavam, os necessitados, você vai ser abençoado. O Senhor diz, aquele que der um copo de água para um dos seus escolhidos, de maneira nenhuma perde o seu galardão. Olha que tremendo isso. Então, quando você ajuda alguém aqui na face da terra, você tem que saber, você vai receber galardão. Isso vai ser chamado Tribunal de Cristo. E além do Tribunal de Cristo, vai ter as bodas do Cordeiro, que é a grande festa do céu para aqueles salvos, né? Tem gente que não vai receber uma gratificação, vamos dizer, nenhuma coroinha, nada. Você diz assim, ô bispo, mas é verdade. Vou dar um exemplo para você. O ladrão na cruz, ele foi salvo. Mas deu tempo dele fazer alguma obra, dele praticar alguma coisa para Deus na terra? Não deu. Então ele vai estar salvo, mas ele não vai receber nenhum galardão. Você está entendendo? Então é bom você sempre fazer as coisas, ajudar a obra, fazer as coisas para o céu. Sabe por quê? Porque eu quero galardão. Aquela pedrinha lá, que eu trouxe para a igreja, aquela pessoa que não queria vir, você insistiu, e ali, através da palavra, a pessoa foi salva. Meu querido, é pedrinha sua, ninguém pode tirar ela. Tem muita gente que vai estar no céu naquele dia, né, irmãos? Nai, Zerculano, não vão receber nenhuma pedrinha, nenhum galardão, mas vão estar salvos, mesmo jeito, né? Com certeza. Pode falar, Rodrigo. Então, na verdade, tá falhando. Gratificante receber o galardão, mas o que muda? É gratificante receber o galardão, claro, mas o que muda? Uma vez de estar lá no céu junto com todos, adorando o nosso Deus. Entendimento, né? O que muda? Rodrigo, eu acho que muda muita coisa, viu? O galardão é um prêmio por aquilo que Deus vai dar pra gente. Eu tô falando aqui de coroa, de pedrinha, mas a gente não sabe o que é esse galardão, né? Mas tem uma influência muito grande, senão Deus não ia fazer isso. Não ia galardoar aqueles que fizeram
as coisas para ele nessa terra. Então eu acho especial. Não sei a forma que vai ser. Mas que eu quero pelo menos ter uns 2, 3 galardão lá. Eu quero. Agora, que vai fazer? Isso vai mesmo. Porque senão, não assim, muitos não vão receber, porque não deu tempo, vamos dizer, não deu tempo de fazer nada, né? Mas aqui eu acho que vai ser que os olhos não ouviu, é algo tremendo, né? Que a Bíblia não relata, mas que vai valer a pena, vale. Ô, Rodrigo, para você entender, para você entender melhor, eu sempre vejo essa parte do galardão como uma entrega de medalhas. O próprio Cláudio colocou aí no chat, é uma entrega de medalhas. Você serviu o exército, você é a mesma coisa, você é um soldado igual outro qualquer, só que você recebeu uma medalha por honra. Quando vai ver trabalho... isso, né? Essa honra, todos no céu vão ver que você teve. Isso. Deus vai te honrar na frente de todos. Então trazendo para esse lado, sim, faz muito sentido, né? Sim. Agora deu uma esclarecida. Ok, estamos todos salvos, só que, pô, parabéns, você foi diferente. Isso mesmo. Por aí mesmo, Rodrigo. E receber esse parabéns, você foi diferente de Deus, não tem explicação. Então, eu acho que deve ser algo tremendo, porque senão Deus não faria esse tribunal de Cristo, né? Não teria sentido. O Cláudio foi muito feliz na colocação dele, porque deu para a gente tirar essa dúvida aí do Rodrigo. O Cláudio é uma benção. O Cláudio precisa... Cadê você, Cláudio? Cadê tu? Sumiu, homem? Cadê o... Aqui, tô ouvindo tudo. Tá aí. O Cláudio é uma benção. Você é uma benção, viu, Cláudio? Você é uma pessoa que tem uma inteligência dada por Deus e você precisa fazer com que esse dom vá para frente, né? Então você cada dia mais aí se preparar, porque eu até conversei com a bispa e a gente estava conversando aqui que Deus tem um ministério para você, Deus tem algo especial para sua vida. Eu não sei em que tempo, em que período, mas Deus já está preparando algo, né? Você tem um conhecimento bíblico, então Deus tem algo para você. Não sei ainda, nós estamos orando, mas sempre a bispa diz assim, o Cláudio ele tem algo, um quesinho inicial aí da parte de Deus, né? Então logo esse dom vai sair. Eu comecei assim, viu, Cláudio? Começava a dar uma opinião e a turma começou, oxa, ele conhece um pouquinho, né? Algo tremendo para nós. Eu oro por isso, viu, Cláudio? Eu recebo, agradeço e estou tentando buscar cada dia mais me aproximar e conhecer a palavra, né? Porque eu falo com a nossa família aqui. Eu fico triste com alguns evangélicos que a gente não consegue nem se defender perante o testemunho de Jeová, perante qualquer pergunta que uma pessoa leiga faz. Então a gente tem que ter esse conhecimento. Isso é muito importante. É muito importante. E eu vejo que Deus tem algo para você muito tremendo aí, vai se preparando, vai orando, né? Porque nós estamos orando desse lado de cá, e quando Deus levantar você, ele vai levantar de uma forma para o sério povo de Deus, que está precisando muito de todos vocês, de todos os irmãos, e Deus vai levantar pessoas citadas, pessoas ungidas, para poder pregar o evangelho, para poder fazer a palavra de Deus ir para frente, né? Porque o bispo sozinho não consegue, nós precisamos de todos vocês aí, da ajuda de todos, porque principalmente nessa época agora, sem o bispo Marcos, o apóstolo, alguns irmãos que Deus levou, não está sendo fácil. Então nós precisamos de pessoas que amam a Deus, pessoas que amam a igreja, porque não adianta só amar a Deus, você tem que amar o ministério, amar a obra de Deus, amar o pastor, o bispo, que está na frente do trabalho, e isso funciona. Se você fizer isso aí, ou nós fizermos isso, estou falando só do Cláudio, estou falando de todos, nós seremos galardoados pelo Senhor naquele dia, né? E vamos estar lá em nome de Jesus. Sim, amém? Eu creio. Só uma colocação, meio que fazendo uma analogia, vamos pensar também como se fosse, tipo, por exemplo, lá no céu. Os galardão vai ser fileiras. Quanto mais galardão tiver, mais próximo você estará. Tipo, meu modo de ver.
como se fosse uma premiação, a primeira fileira, segunda... Vai estar lá na frente, né? Se Deus quiser, vamos estar lá Rapaz, aos vestes deles. Então eu quero ser o primeiro da fila. Apesar que tem muita gente que já está na fila, né, lá primeiro, né? Se for dessa maneira. Sim, aí. Mas enquanto a gente estiver vivo, a gente vai ganhando galardão, vai conquistando. Tá lá, Amém. vai estar lá, né? Tá lá, o João vai estar lá. Então, mas se você pensar dessa maneira aí, Claudio, eu quero estar lá na frente, viu? Vamos estar. Quero estar. É igual você vai assistir, desculpa eu falar, fazer uma coisa assim, mas pessoas que gostam de assistir jogo, pessoas que gostam de assistir um show de algum artista, tá onde? Na frente. Primeira fila, né, Fê? Primeira, eles gostam de estar lá na frente. Já se for dessa maneira, eu quero pegar uns galardão aí, eu quero fazer mais para a obra de Deus, eu faço muito pouco, eu quero fazer sempre um pouquinho mais, né, ajudar mais da maneira que eu posso, né, fazer a obra do Senhor, né, Daniel? Da melhor maneira, porque se é para estar lá na fila, eu quero estar lá na frente, né? Sim. Tá novo, Daniel? Daniel, tá sem som? Aí, Amém. tem que ligar o som, senão não fala. Amém. Amados, Jesus falou que ele chamou 3 grupos de pessoas e deu a cada um talento, para que ele saísse e granjeasse outros talentos. Bem colocado. Quem lutar por granjear mais talento para a obra do Senhor crescer, o próprio Deus capacitando no dia a dia, né, apóstolo? Isso. E outra coisa, viu, Daniel? Que o Senhor ele diz assim: bom servo e fiel. Quer dizer, ele pegou aquele galardão, quem recebeu um, aumentou, quem recebeu 2, aumentou. Então, quem recebeu um galardão sempre aumentou. Mas aquele último que escondeu o seu galardão, aí a coisa complica. Então, principalmente a gente. Olha, irmão, eu sou sincero para vocês de uma forma, eu nunca imaginaria que Deus me colocaria nessa posição hoje de líder de um ministério. Porque eu sempre fui meio recatado, meio assim, introvertido, não extrovertido, eu era um pouquinho tímido, né? Mas quando a gente tem um chamado de Deus e ele dá um galardão para a gente, ou um dom, né? Vamos dizer assim, vamos falar agora mais de dom. Quando Deus dá um dom para a gente, nós não podemos esconder ele debaixo da areia, né? Não adianta Deus dar um dom para você para tocar, para você pregar. Deus dá um dom para você ser um profeta e você não você vai ser cobrado por aquilo. Então nós não podemos esconder que Deus nos dá. Eu sempre tive um pouquinho de medo, porque vocês sabem, irmão, mais do que eu, somente vocês que são obreiros, olha, lidar com o povo não é fácil. Lidar com o povo não é fácil. Porque às vezes você agrada um, desagrada o outro, às vezes você fala uma coisinha pensando no melhor para a igreja e aquilo é distorcido por alguém, né? Aí aquilo que você falou em cima do púlpito, uma pessoa distorce, só essa palavra que você falou já complica. Aí você tem que consertar uma coisa que você não fez, né? Que não foi para ofender, não foi para denegrir a pessoa, mas às vezes aquela palavra machucou um pouquinho a pessoa e ela não tem, às vezes, coragem de chegar ao bispo. Olha, por que o senhor falou isso? Qual é a intenção? Tal. Não tem problema, vem perguntar. E às vezes fica fermentando e a coisa complica. E lidar com gente não é fácil. Eu estou sofrendo, quer dizer, sofrendo não. Deus tem me dado essa capacidade de lidar com gente desde sabe por quê? Quando eu estudava, eu era líder de classe, sem eu querer. Menino. Quando tinha um futebol para fazer, eu era o líder para fazer o futebol. Eu falei, mas por que isso, né? Desde pequeno. Então, Deus, não é que a gente é melhor do que ninguém, mais bom do que ninguém, não. Chamado de Deus. Tem que entender isso. Né? Outra coisa, honrar aqueles que Deus tem honrado. Então, se Deus chamou você, glória a Deus, é você.
não posso tomar o teu lugar, você não pode tomar o meu lugar, nem eu passar em cima de você, nem você passar em cima de mim, porque o evangelho, irmão, é um trabalho de equipe. Trabalho em equipe, nós temos que trabalhar em prol da igreja. Se tem uma pessoa lá que está fazendo, vamos dizer, do contra, é perigoso para ele, porque ele está perdendo, às vezes, até a própria salvação dele. Então tem que tomar muito cuidado. E eu agradeço, irmão, a todos os obreiros, irmãos aí que têm nos ajudado. Muito obrigado. Vocês estão de parabéns. Minha equipe de trabalho, eu sinto honrado de estar na liderança de vocês pelo trabalho que vocês fazem. Amanhã tem uma reunião de obreiros e nós vamos estar conversando. Deus abençoe. Nai, você tem aí o vídeo das 7 taças? Prepara aí as 7 taças. Nós vamos passar um vídeo, irmão. De tudo que eu falei das 7 taças, nós vamos passar agora um vídeo para você acompanhar. Aí, para vocês terem uma ideia das 7 taças, né? Dos acontecimentos futuros. Não é acontecimento que alguns teólogos dizem que já aconteceu, algumas coisas aí, não tem nada a ver. Isso daí é acontecimento futurista e sempre voltado para a grande tribulação lá, nos 7 anos da grande tribulação. Ficou alguma dúvida? Tudo bem? Tranquilo. Tudo jóia? Então tá bom. Ninguém ficou com dúvida, senão que aprenderam. Então vou dar uma provinha para todo mundo na aula que vem. Fala em prova. Se eu falar que tem uma prova aí, né, Mozarculano? Nós vamos ter eu, o senhor e o Leonai na aula que vem. Só nós. Só nós. A pessoa tem medo de prova. Fala em prova, todo mundo cai fora. Fica com medo. Não vou fazer prova nenhuma, não. Isso aí é só aprendizado. Nós íamos... eu ia até entrar hoje como a 6ª taça, ela fala sobre a Batalha do Armagedon. Então, na aula que vem, nós vamos falar sobre... vai ocupar pouco tempo da aula da Armagedon, aí a gente já entra na outra lição. Qual é a outra lição mesmo, Zé Herculano? Tá sem som, irmão? Sem som. As 2 testemunhas. Isso, as 2 testemunhas. Quem são elas? Será que é Daniel? Ô, Daniel, você que é você, Daniel? Esse assunto é polêmico. Será que é Enoque? Será que é Eliseu? Será que é Moisés? Quem é as 2 testemunhas? E não só isso, o que eles vieram fazer? O que essas 2 testemunhas têm de importância no Apocalipse? E não adianta falar só delas, quem são elas, a gente tem que entender o propósito delas. Por que essas 2 testemunhas elas foram colocadas dentro do Apocalipse? Será que essas 2 testemunhas são os 2 únicos homens da Bíblia que não morreram? Que foi Enoque e Elias, que não viram a morte? Ô, bispo, Oi. E as 2 testemunhas vieram antes das 7 taças, hein? Antes, né? Antes das 7 taças. Isso, antes das 7 taças. E isso justifica o que o irmão falou, que nas 7 taças não terá, não creio que tem salvação. Não tem mais como se salvar, né? Não tem mais, porque o que tinha que ser pregado e falado encerrou com as 2 testemunhas. Isso é verdade. Então, essa lição ela vai ser muito boa, mas primeiro a gente tem que falar um pouquinho sobre a Batalha do Armagedon. Eu não sei, vocês, o que vocês acham? Vou fazer uma pergunta. Porque, como eu falei, existem 2 batalhas finais no Apocalipse, lá na Grande Tribulação. É a Batalha do Armagedon e a Batalha de Gog e Magog. Vocês acham que a gente deve primeiro falar do Armagedon e deixar o Gog e Magog para depois, quando Satanás for preso 1000 anos, e depois, quando tiver o milênio, depois do milênio, porque depois do milênio tem Satanás vai ser solto, aí tem a batalha de Gog e Magog. Vocês acham que nós devemos falar agora ou deixar mais para o final, só falar do Armagedon? Eu acho que é mais só o Armagedon, né? Porque aí no tempo certo se fala sobre Gog e Magog.
É, porque senão mistura, bispo, as coisas, e o pessoal acaba confundindo de novo, entendeu? Confunde, né? Confunde Então, tá bastante. Então, a melhor coisa, na aula que vem, nós vamos falar, vou colocar uns vídeos aí também, da Batalha da Margedon, onde vai ser, né? Tá no Megido. E a Margedon, batalhas lá, pode pesquisar na Bíblia aí, que foi um lugar de maiores batalhas, que foi nesse lugar aí, onde vai ser chamada Batalha da Margedon. O Cláudio quer perguntar alguma coisa, bispo. Quem? Não, só que eu queria, acho mais interessante a gente falar das testemunhas e entrar na batalha depois, para não confundir ninguém nem ter dúvida, entendeu? Porque como a batalha é após as testemunhas tudo, então, tipo, entrar na ordem cronológica certinha mesmo. Vocês que escolhem. Então, então vamos fazer o seguinte, viu, irmão Herculano? Vamos entrar nas duas testemunhas na aula. O irmão já vai iniciar na aula que vem, as duas testemunhas, e a gente usa a ordem cronológica. Depois das duas testemunhas, a gente já fala um pouquinho da Batalha do Armagedon, tá bom? Ô, bispo, tinha falado sobre quem seriam, mas sabe que não é só pessoas. Uns falam do Velho e o Novo Testamento, né? Você vê que tem outros que falam que é a igreja. Então, isso aí tem... Os teólogos aí têm várias teorias a respeito das duas testemunhas. Então, vamos fazer assim, na aula que vem, nós vamos iniciar a aula com as duas testemunhas. Porque a Batalha do Armagedon, ela não é muito longa, então a gente intercala depois e a gente já entra na cronologia bíblica, né? E estudando essas lições aí. A pergunta não influencia uma a outra, porque uma é uma coisa, né? O meu pai sempre fala, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exatamente. Mas como diz o Cláudio, seria melhor a gente fazer uma ordem cronológica para você não confundir as coisas, porque você vai lá para frente e depois volta para trás, fica meio esquisito, né? Pode falar, Jefferson. Eu acho que pode ser também dois profetas também, né? Essa testemunha aí. Pode ser profeta. Ela vai dar muito pano para manga, né? É uma aula muito, muito interessante. Então vamos fazer assim, na aula que vem, o irmão Zé Herculano já inicia com as duas testemunhas, né? A gente dá nossas opiniões. Se precisar de 2 aulas, 3 aulas, não tem problema nenhum. Nós vamos... Eu acredito que seja Elias e Enoque. Oi? Eu acredito que seja Elias e Enoque. Que bom, hein? Cada um tem... Vai ser bom essa daí. Outros dizem que é Moisés. Né? E ele tem que morrer, né? Não é assim? Todo mundo tem que morrer, né? Outros dizem que vai ser Moisés porque vai ter sangue, né? Vai ter transformação de sangue lá. Deus, fala aí, Cláudio. Tem que morrer. Como é que fica o arrebatamento? Não entendi. Se todo mundo tem que morrer uma vez, como é que fica o arrebatamento? As pessoas não vão morrer no arrebatamento, elas sairão transformadas. Mas porque Deus deixaria só... Nós estamos falando do tempo atual, né? Arrebatamento eu acho que é uma coisa extraordinária fora do contexto, né? Mas Deus deixaria só... Até a presente era agora, antes do arrebatamento, lógico, Deus deixaria só 2 homens para depois, né? É isso que eu gosto, irmão. Vamos debater. Eu acho que tem que morrer, porque a palavra diz que todo mundo tem que morrer, tem que... Vamos jogar pimenta, né? E o Lázaro? A palavra do Senhor não pode voltar atrás. O Lázaro aí depois isso aí é outra coisa, aí eu não sei. Fala, Cláudio. Dá sua opinião aí, Cláudio. Eu ia falar para fazer uma enquete. Lázaro morreu 2 vezes. Aí na próxima aula a gente vê as votações. Quer dizer, vamos fazer isso aí. Eu vou colocar no grupo do WhatsApp uma enquete de quem são as duas testemunhas, entendeu? E a gente vai discutir em cima desse assunto aí. Vai dar pano para manga esse negócio. Ô, irmãos, só uma coisa. Não importa quem sejam as duas testemunhas. Lógico. Não importa quem você acha. Ela não influencia na salvação. Você pode achar que for quem for, que não tem problema nenhum, viu, irmão? A gente viu, nesse sentido, sim, mas que influencia na salvação, influencia. Lá do... Estou falando a opinião. Isso, eu estou entendendo como está falando. Eu só estou colocando pano para manga aí. Só polemizando mais ainda. Todo pimenta para ficar bom o negócio. Nós encontramos na Sagrada Escritura, no Monte da Transfiguração,
tipificando o Moisés, meu servo, é morto, estava com Jesus. Elias, que foi tomado na carruagem de fogo, também estava com Jesus glorificado, como fala. Eu falei isso na outra aula, lembra disso? E Enoque não estava, né? Dos que dormem e dos que estão vivos. Agora, as duas testemunhas, pela palavra de Deus, nós vamos estar meditando nesse texto aí, vai ser glorioso para a gente chegar num nível comum, né, Márcio? A gente tem que entender, o mais importante é o processo das duas testemunhas, o sentido de, né, Bispo? O sentido de que elas vieram, por quê? Por que que foi colocado elas na grande tribulação? Esse é o cerne da lição, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, essa lição vai ser boa porque cada um tem uma opinião. Então, Fala, Jefferson. Elias, os profetas, é a igreja, quem que é? As duas testemunhas. Então, é o evangelho? Vamos ver. Nai, para fazer essa pergunta, você vai fazer a pergunta no WhatsApp para responder no WhatsApp ou no dia da aula? No WhatsApp, eu quero discussão nesse WhatsApp. Esse WhatsApp está muito parado. Muito parado, vamos conversar lá. Vamos conversar lá, porque nós precisamos discutir as lições durante a semana. Chegar aqui, na outra aula, a gente já ter embasamento para a aula ficar mais dinâmica, mais interessante. E você também tiver um tempinho durante a semana aí, dá uma estudada, uma pesquisada, né? E tome muito cuidado, porque a internet tem muita heresia. A internet, ela é boa, mas se você não tomar muito cuidado, você pode pegar algumas coisas heréticas que pode até te prejudicar. Então, toma cuidado. Vai ter problema se essas perguntas for confrontada, tipo, 5 perguntas, as 5 respostas são as mesmas perguntas, são as mesmas respostas. Não tem problema não, Jeff, a gente está aqui para discutir. Mesmo que, como já foi falado, isso não vai influenciar, nós já vamos estar com Cristo lá na glória, entendeu? E isso não vai influenciar, mas assim, a gente precisa, que o Cláudio falou, a gente precisa ter conhecimento da palavra, e para conhecimento a gente precisa ter um senso crítico, a discussão nesse sentido é boa, porque você acaba aprendendo mais a palavra, entendeu? Visões diferentes, né? Não, isso, visões diferentes. Não é discussão no sentido pejorativo da palavra briga, não. Isso aí visões, né? Visões assim, no bom sentido. São pontos de vista que a gente tem que colocar e cada um tem o seu, né? E, logicamente, eu vou dar o meu ponto de vista também, lógico, isso aí é normal, né? Agora, isso aí são opiniões, né? Agora, o que a gente tem que entender é a importância das duas testemunhas na grande tribulação. Aí sim, aí não tem discussão, aí a gente tem que entender o texto, compreender o que aquelas duas testemunhas foram fazer lá no momento de ira, né? Quem são elas não vai, é até bom a gente discutir um pouquinho, mas tem que se focalizar na importância delas no Apocalipse, né? Ô, Bispo, deixar claro aí, todo texto que a gente pega pela internet, todo estudo que a gente pega pela internet, opiniões, a gente tem que usar o filtro da Bíblia, viu? O filtro da palavra. Só isso. Com certeza. Se tiver alguma coisa fora do contexto da Bíblia, joga fora, elimina, esquece, nem lê. Porque você pode se confundir, né? É camuflada lá, se você não prestar atenção, você acaba acreditando em coisas... Marcula, dá um exemplo para a gente, então, dá uma pintadinha aí, dá um exemplo, então. Exemplo dessa que o irmão está falando aí. Dá um exemplo, assim, como selecionar essa situação. Jefferson, eu faço assim, eu pesquiso, mas eu geralmente olho o site da Assembleia de Deus, um site confiável. Que eu ia acabar de falar agora. Presta muita atenção se lá não está escrito, se não está escrito lá Espiritismo, se não está escrito Testemunho de Jeová, se não está escrito Mormon, né? Sempre você, quando for pesquisar, é complicado. Pesquisar principalmente coisas da Bíblia, vê o site que você está pesquisando. Porque às vezes você está pesquisando num Testemunho de Jeová, ele vai pôr a coisa dele. Você está pesquisando num site Mormon, logicamente, no Espiritismo, ele vai colocar a parte dele. Então, pega um site
que você já conhece, por exemplo, uma Assembleia de Deus, uma Batista, uma igreja que você já tem um vínculo melhor com elas e não diverge muito da nossa doutrina, né? Isso vale para o YouTube também, tá? Para tudo, para tudo. Viu? É que às vezes a gente pega um comentário, um texto na Bíblia que não tem a fonte. Já acontece você não tem a fonte. Então, se você interessa no assunto, dá uma lidinha no assunto e vê se tem alguma coisa que foge do que nós aprendemos com a Bíblia. Se fugir, descarta. Sai fora. E também, que nem... Já você fala, Cláudio. Só dar um pensamento aqui. Tomem muito cuidado. Tem um pastor chamado Caio Fábio aí. Ele tem assim... Nossa. Ele é perigoso. Ele defende muitas heresias. Viu? Caio Fábio é perigoso. Muito cuidado. Fala aí, Cláudio. Não, eu ia falar apenas até mesmo da parte de estudo da Bíblia, escrita pelo homem. Então, a gente tem que ter muito discernimento, oração, e, em último caso, usar os recursos que a gente tem. A gente tem pastor, tem bispo, tem diáconos, tem presbítero. Isso mesmo, é por isso que a gente está aqui. Tem dúvida. É para isso que tem o grupo do WhatsApp. Entra no grupo e faz a pergunta que você está em dúvida que a gente vai responder. Da melhor maneira possível. Sim, com certeza, com certeza. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Chegamos ao final, passamos até um pouquinho mais. Lembrando aos irmãos que amanhã, às 9 horas da manhã, nós vamos ter a nossa reunião de obreiros. Nós vamos estar com todos os nossos obreiros ali. Tem a lista de presença, a ata de presença, que ela é registrada. Então, teu nome é bom estar ali, porque qualquer coisinha, o obreiro que participa das reuniões, ele é ativo na igreja. Então, você participe conosco amanhã. Amanhã, nós vamos dar um lanchinho para vocês, que é aniversário do bispo, hein? Aniversário do bispo, dia 27. Tá longe, tá? Então, mas nós vamos amanhã, nós vamos dar um refrigerantinho para vocês aí, vamos fazer uma homenagem. Tem bolo? Vamos fazer. Não, mas bolo não tem, bolo de gente. É só no dia, né? Mas vai ter um lanchinho amanhã de manhã para todos aí, né? Brincadeira. Não, sei disso. E não tem problema, vocês levar um presentinho pro bispo, ele gosta, viu? Pode ser uma caixa de fósforo, só que o fósforo tem que funcionar pelo menos, né? Me dá caixa de fósforo sem cabeça, não adianta, né? Brincadeira à parte, amanhã nós temos reunião de obreiro, à noite culto em todas as nossas igrejas, cultuando ao Senhor, e já está liberado aí 70% dos que podem. Você vai para álcool gel, e logo nós estaremos aí liberados para cultuar o Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos. Então, amanhã cedo estaremos juntos em nome de Jesus. Fiquem com Deus, e na aula vamos começar com testemunhas e depois um pouquinho da Batalha da Margedon.